E hoje o nosso papo está imperdível aqui no Em Sociedade. Vamos falar sobre ser mulher e tornar-se mãe, conversando e esclarecendo algumas dúvidas para você, mulher e futura mamãe. Vamos conversar com ela, Daniele Moura, que é psicóloga, especialista em saúde pública pela UPE, a Universidade de Pernambuco. Confere só o que vem por aí. Boa noite, e agora a doutora Daniele Moura vai esclarecer para a gente. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite a você do programa Sociedade em Sociedade, com Fabiana Almeida. E a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre o ser mulher, sobre se tornar mãe, né? Já que a gente vai estar aí nessa comemoração do Dia das Mães, a gente vai estar falando um pouquinho e discorrendo aí para vocês essa trajetória que a mulher trilhou, né? Esse programa é especialmente para você, mulher e mãe. E para a gente começar aí, eu quero saber, Dani, explica para a gente, assim, esse tornar-se mãe. Certo. Pessoal, Fabiana, para a gente falar sobre se tornar-se mãe, a gente não pode esquecer de falar da mulher, né? Da mulher como um todo e toda a trajetória que nós mulheres ganhamos, galgamos, né? A mulher no tempo patriarcal, ela era vista apenas como reprodutora. Ela não tinha direito de voz, de voto, né? Ela não tinha espaço na sociedade, ela não poderia participar de reuniões públicas, né? Ela não trabalhava, ela era vista apenas como dona do lar e reprodutora, né? E aí a mulher foi ganhando espaços. Hoje a gente percebe o quanto, né, de mulheres no mercado de trabalho, o quanto de profissionais que a gente tem. E aí essa mulher que ganhou todo esse espaço, ela não deixou de ser mãe, que antes era a função que ela tinha de reprodução, né? A gente continua se tornando mãe e aí há alguns probleminhas que acontecem aí, onde as mulheres passam por transformações diante dessa função, né, que ela acaba exercendo. Nenhuma mulher, ela nasce mãe, a gente se torna mãe, né? Então a gente se torna mãe por uma escolha, né, onde a gente visualiza a necessidade de ser mãe. Muitas mulheres se tornam mães pelo acaso, né? A gente vê muitas gravidezes indesejadas, adolescentes se tornando mães, né? E aí a gente precisa entender que existe uma preparação para a gente poder receber um filho, né? Ser mãe não é apenas querer e ser de qualquer forma. A gente tem que entender que existe toda uma compreensão, um preparo psicológico para essa mulher, né? Então, existe um sofrimento muito grande de algumas mulheres quando se tornam mães, porque não há essa preparação psicológica, né? A chegada de um bebê muda a mulher como um todo. Então ela vai passar por várias transformações na questão de laborar, na questão laboral dela. Ela vai ter que se ausentar do trabalho para poder dar assistência ao filho, voltar ao trabalho, né, depois da licença ali à maternidade. Isso causa todo um desconforto para a mulher, angústias, ansiedade, né, de ter que deixar aquele bebê com um terceiro, né, aos cuidados de outras pessoas. Então, assim, tornar-se mulher não é muito fácil não, tornar-se mãe, quer dizer, não é muito fácil não. Então a gente precisa realmente de uma preparação, a gente precisa falar um pouquinho e a gente tá aí para ajudar essas mulheres que querem se tornar mães, né? E a você, mamãe, que ainda tem alguma angústia, alguma ansiedade diante de se tornar-se mãe, diante dessa coisa nova na tua vida, né? Porque ninguém está pronta, né? Por mais experiência que uma mãe tenha de uma outra gravidez, toda gravidez é única, todo filho é único, então a educação é única, né? Então a gente precisa estar aí preparando as mães para isso. E tem também, doutora, a diferença de idade, né? Junto à idade e à maturidade. Às vezes você tem um filho aos 21, então você vem ter outro filho aos 32. Tudo isso muda também. Com certeza, a experiência da mulher, né, ela já tem vivenciado muitas coisas no dia a dia dela, da rotina, na prática, né? Alguns erros, a gente tem relatos de mães que alguns erros que elas cometeram ali numa primeira gravidez,
num primeiro filho, ela não está repetindo aí numa segunda gestação, numa segunda educação, né? Então a experiência é sempre válida, né? E aí a gente encontra muitos problemas dessas mulheres que se tornam mães muito jovens, né? A gente vê crianças, né, de 12 anos sendo mãe, se tornando mãe. Então, assim, ela não está pronta, nem fisicamente, nem fisiologicamente para receber esse embrião, muito menos para lidar com isso na vida, né? Então, ela ainda está numa fase de estudar, de conhecer a ela mesma, é uma fase de transformação do corpo, que é aí na adolescência, mas muitas mães, infelizmente, se tornam aí cedo demais, né? Mas aí a gente vem falar dessa conquista dessa mulher mais madura, de querer, escolher, de planejar, né? De desejar, mas que isso não tira, né, dela as ansiedades, as angústias que podem vir nesse momento. Diante da gravidez, diante do se tornar mãe, a gente vê muitas depressão pós-parto, muitas mulheres que mesmo desejando seus filhos, né, mesmo tendo aí toda uma preparação para isso, pode sim ser acometidas dessa patologia que precisa de uma atenção e cuidados, né? Que tem muito, doutora, tem muito isso de que é mito, que é frescura, que isso não existe. Eu queria que você falasse mais que isso é real, que isso acontece, mesmo nas gravidez que são planejadas, que são desejadas. Pode acontecer com a mulher que preparou-se, que desejou a depressão pós-parto. Sim, Fabiana. Isso não é mito. Não é? Isso não é mito. Não. E aí, assim, a depressão como um todo, ela já é vista por muitos ainda como frescura, como para chamar atenção, né? Então, assim, gente, depressão, né, em categoria nenhuma, ela é mito, nem tão pouco frescura. Quando o paciente está com depressão, ele está em um sofrimento muito grande. E para essa mãe é muito maior, porque ele já imaginou você gerar, você programar e depois você mesmo rejeitar teu filho e você não entender esse sentimento. Porque nos relatos das mães que tiveram depressão pós-parto, que a gente acompanha, a gente vê o quanto isso é um sofrimento. Poxa, meu filho, eu quero amar, mas eu não consigo, né? Então, assim, é um período que a gente precisa realmente voltar a atenção e essa mulher precisa, sim, de acompanhamento, precisa do suporte da família. A família é crucial nesse momento, né? Então, a gente precisa estar ali junto dela para dar um suporte. Nesses casos que você com certeza acompanha vários, existe assim um relato triste, tipo que a mãe passou esse momento e não conseguiu dar o amor àquele filho? Bem, Fabiana, a gente trabalha na perspectiva de a gente conseguir realmente trabalhar essa mãe para acolher esse bebê, né, esse filho. É um período de transição, né? Essa depressão a gente tem aí em média a duração dela no máximo 1 ano, né? E aí no intermédio de 6 meses a gente já consegue, ela começa a identificar aquela criança. Muitas mulheres, logo quando elas são acometidas da depressão pós-parto, elas rejeitam o filho, né? Então, esse cuidar é interessante que a gente distribua esse cuidado, né, do bebê, de dar banho, da alimentação, para um terceiro, né, para dar esse suporte, porque aí ela está num período muito conflituoso. Então, a questão da amamentação, que é também outras transformações que a mulher perpassa, né? Existe toda uma transformação, não só da vida dela, da rotina dela, como também do corpo. Então, eu tinha um corpo lindo, escultural, né? E a gente sabe que depois da gestação tudo meio que desanda, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar essa mulher para ela se aceitar nesse corpo, aceitar o processo de amamentação, que não é fácil. Você, mamãe que amamenta, sabe o quanto é difícil e doloroso muitas vezes, né? Então, a gente sempre atenta que você não deixe para nos procurar só depois que te acometer alguma angústia e ansiedade. Que você venha nos procurar antes, no período gestacional, para a gente preparar para essa chegada, né? E aí, quando houver a chegada, a gente acompanhar aí por mais um tempo, para a gente poder te liberar aí desse acompanhamento. E essa procura por esse tratamento só deve ser procurado quando a paciente sente alguma angústia ou quando não se sente preparada? Não é? Não, né? Todas as pessoas, elas precisam de acompanhamento psicológico, né? Sem exceção,
né? É interessante que a gente entenda a necessidade do autocuidado, de se conhecer, né? De repensar algumas questões nossas, do nosso dia a dia, né? E o quanto é importante a gente atentar essa necessidade. Então, não necessariamente a mulher só precisa nos procurar quando tiver realmente algum sintoma instalado, né? Ela pode estar nos procurando, né, sem demanda nenhum, assim, só porque ela quer se conhecer, entender esse processo melhor. É interessante que o papai esteja ali próximo, a gente pode estar transitando sessões também, preparando esse pai também para essa chegada, porque também é afetada a relação, né, entre o casal. Muitos casais se separam, quantas separações vêm posterior de um filho, né, porque tem que ter muita cabeça, porque essa mulher agora vai estar sendo dividida, essa atenção vai estar sendo dividida, os cuidados que ela tinha só direcionado àquele esposo vai estar ali sendo partilhado com aquele filho, né? Então, tem que ter uma maturidade, tem que ter um amadurecimento. Então, qualquer pessoa pode sim estar nos procurando para a gente poder estar orientando melhor e estar preparando vocês para esse momento, que deveria ser tão especial, né? Mas algumas vezes acontece de algumas mães, diante de algum sofrimento, de alguma trajetória dela, trazer nesse momento um momento de sofrimento. Lembrando, mamães, que todas as tuas sensações aqui fora, o teu bebê está recebendo lá dentro, né? Pessoas acham que não, mas o bebê se alimenta, o bebê é totalmente via mãe. Então, todas as sensações de estresse, ansiedade, choros, angústias, raivas, teu bebê também vai estar absorvendo. Então, a gente entende, né, a necessidade ainda maior da gente estar cuidando dessa mamãe, né? E para as mães que já são mães, né, tá se cuidando diante dessa trajetória que a mulher perpassa. E tem aquela coisa, assim, como você acabou de falar, a importância do apoio do companheiro, né? Porque a gente ouviu um relato há pouco, quando falamos que íamos entrevistar você, que o marido olhou para ela: você vai ser mãe, você não está doida? Né? Então, gente, o tratamento psicológico explica para essas pessoas que têm essa visão de doida. Na verdade, esse tem um tabu, né, muito ainda sobre a questão psicológica e psiquiátrica, né? As pessoas acham que a gente precisar ou ir até essa especialidade é porque eu tô doido, né? Então ainda se existe muito tabu sobre a loucura diante dessas especialidades. Gente, nada mais é do que um especialista que vai estar cuidando das suas emoções. As pessoas confundem muito com a parte neurológica, né, que aí são os neurologistas, né, onde os neurologistas vão cuidar da parte nervosa do paciente, o sistema nervoso nosso, né, a questão das nossas emoções e os transtornos acometidos diante dela. Deixa pra gente que a gente vai saber, cada profissional tem que se meter ali onde realmente lhe cabe. Então, a nossa especialidade nada mais é do que cuidar das tuas emoções, daquilo que a gente não vê, daquilo que não está visível, né? Então, todos os sentimentos, pensamentos e as nossas ansiedades e os transtornos que advêm junto com elas, deixa pra gente na psicologia e na psiquiatria aí trabalhar. Então, não é só, né? Existe realmente pacientes que demandam da loucura, que nos procuram, que a gente faz todo um acompanhamento, né? Mas não é só loucos que procuram psicólogo. Todos nós devemos, né, estar em trabalho pessoal. Você. Com certeza. E um bom profissional, né, ele tem que também se cuidar, né? Então a gente precisa entender essa necessidade também do autocuidado. A gente cuida de todo mundo, por que não cuidar da gente também, né? Exatamente. A gente sabe, doutora, que existe as funções que a mulher passa a ter também, como você já falou um pouco, mas assim, especificamente, quais as funções da mulher mãe, não é? Como conciliar, como colocar em ordem essas funções que a mulher mãe passa a ter. Que ainda mais é a mulher moderna, né? Isso. Que a mulher contemporânea, realmente a gente vê ela de uma forma bem patriarcal, ali, dona do lar, reprodução, né? Ela não era vista de outro ângulo com esse ganho que hoje a gente tem na sociedade. Só que esses ganhos que a gente tem traz para a mulher também muitas inquietações, né? Porque ela tem que dar conta de várias funções.
A mulher, ela que é mãe, ela também é filha, né? A princípio ela é filha, então ser filha é uma função, né? Ser mãe é outra função, ser profissional é outra função, né? Então a mulher, ela tem várias funções. Ser amiga é uma função, né? Ser dona de casa é uma função, ser esposa é outra função. Então a mulher tem várias funções. E diante dessas funções, diante dessa vida, dessa rotina moderna que ela adentrou, ela entra diante das ansiedades e angústias, né? Porque ela começa a identificar assim, poxa, eu vou dar de conta de tudo isso, né? E aí ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí é onde vem a ansiedade, né? Um dos maiores danos que tem causado a nossa população hoje, que é a danadinha da ansiedade, né? Que acomete várias pessoas, né? A ansiedade, Fabiana, ela é um sentimento, né? Ela é uma das nossas emoções que todo ser humano vai ter. Porém, existem pessoas que a ansiedade se torna patológica, né? Que é a ansiedade generalizada. Então, a gente precisa realmente identificar esse grau de ansiedade para a gente estar aí acompanhando. E aí, junto com essa mulher moderna, vem essa ansiedade, vem essas angústias, porque a mulher, ela quer dar conta de tudo, mas ela se sente meio que incapaz, né? O tempo se resume, ela quer realmente ser aí nos aceleramentos, a gente vê o quanto as mulheres chegam pra gente cansada. Muitas vezes eu vou atender uma mulher assim e ela chega, cansei, né? Chega ali naquele momento para ela pensar sobre ela, para ela organizar os pensamentos dela, a rotina dela, a vida dela, pensar sobre ela diante dessas funções, né? Que aí ela, quando ela percebe os erros, né, onde ela está errando, onde ela está pecando, onde ela está se excedendo, né, no cuidado, por exemplo, as mulheres mães às vezes super protegem os seus filhos nesse cuidado, né, e acaba sufocando, né, o filho e aí causando angústias para ela, né? Então, ela precisa realmente entender cada função que ela exerce. A gente precisa fazer um apanhado das funções que você está exercendo na sua vida, para a gente trabalhar essas funções separadamente, para você entendê-las e realmente conquistar, né, uma vida mais tranquila, uma vida saudável diante dessas funções, sem sobrecargas, né, sem pesar. Né? Existem mulheres que adentram o mercado de trabalho e esquecem das outras funções. Pecam até na função de ser mulher, porque ser mulher é uma função também, né? A gente, depois que torna-se mãe, muitas esquecem a vaidade, né? O cuidado consigo, o cuidado com o corpo. Então a gente não pode, né, esquecer que a gente tem um companheiro, que a gente precisa dar atenção, a gente precisa continuar atraente ali para aquele parceiro. Então o ser mulher não pode ser esquecido diante de se tornar-se mãe. Né? Então, a mulher tem várias funções e a gente precisa realmente estar aí fazendo uma avaliação de cada uma delas, adentrando, passeando, para a gente poder ajudar essa mulher a viver melhor diante de todas as funções que ela exerce. Porque hoje em dia a mulher ela se tornou-se muito independente, não é? Então, desde cedo também já iniciam-se os trabalhos, estuda, trabalha, não é? E quando torna-se mãe, então é mais um afazer que toma tempo, né? A gente já não consegue dormir mais, eu como mãe posso dizer, a gente já não tem mais as noites de sono, né? A gente já não tem mais aquele tempo mesmo, então é preciso saber conciliar, não é? E eu acredito que a ajuda da psicóloga vai trazer com certeza uma organização a esse tornar-se mãe. Não é? É muito bom a gente ter a quem recorrer. E a especialista, ela está aí para isso. Exatamente. E assim, Fabiana, um dos grandes problemas que a gente encontra nesse tornar-se mãe é as mães que não conseguem dizer o não, né? Não, não só para o filho, né? Mas o não para N fatores na vida dela, entre essas funções, né? A mulher precisa entender que dentre essas funções que ela vai exercer na vida, ela precisa aprender a saber dizer o não para o trabalho, né? Saber dizer o não para casa naquele momento, saber dizer não ao filho, saber dizer não ao companheiro, né? Diante dos limites dela. E para isso ela precisa se conhecer. Ela precisa ter o domínio próprio sobre ela, para ela entender até onde
vai o limite dela, né? Então, a dificuldade de dizer o não, de dizer o limite que ela se encontra, com medo às vezes de perder, né? Com medo de que o outro se afaste, que o outro perca a admiração por ela. Então, essa é um dos fatores também que a gente trabalha muito com as mulheres, né? Não só com as mulheres, mas com um ser humano no todo, né? Essa dificuldade do não, né? Então, a gente precisa dar não ao filho, por mais que te doa, né? Mas aquele não precisa ser dado, senão tu vai ter aí uma criança totalmente sem limite, sem regras, né? E a gente precisa realmente trabalhar essa mulher para ela estar firme diante dessas funções todas que ela vai exercer. E saber dar um não é muito importante. E quando dar o não é importante, né? Assim, a importância se torna maior, porque deu o não, é preciso cumprir. Existe também aí, às vezes, o não é dado, mas não é cumprido. Concorda? É. Então, às vezes a gente não dá o não e às vezes dá, mas não cumpre. Então, talvez isso torna-se pior ainda. Que é exatamente isso que eu trouxe, né? A questão da gente dar ou não e saber se pôr, né? Se posicionar diante do que vai vir, diante desse não. Dos questionamentos, da ansiedade que vem do outro para mim. Por que não? Por que eu tô levando esse não? Então eu tenho que estar pronta para permanecer firme e diante desse posicionamento que eu tô tomando, né? Porque é difícil, não. O não é sempre complicado. Para quem está dando, né, nesse sentimento de dependência afetiva que a gente tem do outro, e muitas vezes esse não para gente fazer com que o outro entenda. Eu costumo dizer que o não bem dado, o não bem posicionado, ele vale mais do que um sim. Né? Então a gente saber o momento certo, a hora certa da gente dar um não e a forma que a gente dá um não, né, soa totalmente diferente. Então a gente não é só aprender a dizer não, mas como dizer e o momento de dizer. Então, ficou bem explicado para vocês, eu acredito, a importância das funções da mulher moderna, da mudança que acarreta, da mulher que se torna mãe, não é? Eu quero que você conte para a gente mais a fundo o que você acha sobre a preparação do ser mãe. Se existe uma idade... Doutora, eu acho que a dúvida maior é isso. Existe uma idade correta de ser mãe? Vê, Fabiana, quando a gente senta com nossos colegas ginecologistas, né, a gente entende que existe uma idade fisiológica ali para a preparação desse corpo. Cada mulher é única, né? Nós somos singulares, né? Somos seres singulares. Então a gente tem que entender que o momento de me tornar mãe, né, é o momento que eu estiver pronta para, né? Então assim, a gente precisa amadurecer realmente, né? A questão hoje a gente entende que não é só colocar uma criança para vir ao mundo. Existe toda uma preparação psicológica, financeira, estrutural, organização, né, para que a gente possa realmente receber essa criança, não trazendo danos para ela e para a própria mulher, né, e para a sua rotina. Então, e existe a preparação de corpo, né? Exatamente. Como você fala que... Né? Então a gente vê aí como eu já trouxe aqui, uma adolescente de 12 anos, o corpo não está pronto, ela iniciou o ciclo dela menstrual ali agora, né? Tá tudo muito recente, as aparições de seio ainda estão acontecendo, né? Então existe um período de amadurecimento, né? Hoje a gente, com toda a tecnologia, com os avanços da medicina, tem mulheres que aos 40 anos estão tendo filhos, né? A gente teve Ivete agora, que aí no auge da sua vida, teve 2 bebês agora, né? E aí a gente entende que todo o cuidado e preparação para isso, né? E todo um suporte, né? É necessário. Então a mulher vai ser mãe, se tornar mãe quando ela se sentir pronta para, né? Eu não tenho como estipular aqui uma idade para que isso aconteça. Porque eu posso, aos 28 anos, não me sentir pronta para ser mãe. Então, outra pessoa, aos 28 anos, disser, não, eu já estou pronta, é isso que eu quero, eu estou realmente com isso amadurecido. Então, é subjetivo, né, singular. Então, ela precisa Em relação à maturidade
psicológica, Isso. né? Mas a maturidade do corpo em si. Isso, aí só o ginecologista vai estar ali fazendo com ela todo o apanhado, né, da parte fisiológica, exames laboratoriais, exames ginecológicos, né? Porque a gente também, né, as mulheres que estão nos vendo hoje, a gente precisa também atentar, que aí isso pode ser demanda para outro momento nosso, falar sobre esse cuidado que a mulher não tem, né? É incrível como a gente encontra mulheres, né, com 60 anos que nunca fizeram uma citologia, né? Então, assim, a gente precisa também atentar a esses cuidados do corpo. Então, tu precisa ver como é que tá teu corpo, fazer ali um ultrassom, entender como é que tá a tua parte fisiológica também para receber essa chegada aí desse embrião. Foi muito bem esclarecido, com certeza, sobre ser mulher e tornar-se mãe, não é? Espero que tenha enriquecido o Dia das Mães, das futuras mamães, das que já são mamães. E como é que faz, Dani? Para quem vai ser mamãe, quem pensa em ser, né? Quem já é, ter o seu acompanhamento, como faz para encontrar a doutora Daniele Moura? Pessoal, as mamães, né, as futuras mamães, as mamães de plantão, enfim, todas as pessoas que estão nos vendo, né, podem me encontrar na Diag Clean, certo? Na rua Floriano Peixoto, número 50, fica no centro de Belo Jardim, certo? Na cidade. Mas a gente utiliza como ponto de referência a lanchonete Quero Mais, certo? E pode estar marcando pelo 3726-2833, certo? Nas redes sociais as pessoas me encontram pelo Daniele Moura, tá? Daniele com Y no final, um L só. E aí entra lá, acessa, segue a gente e aí a gente vai trocando ideias. Eu posso também estar direcionando por lá como as pessoas nos acham. Mas aí não tem erro. Procura a gente lá na Diag Clean que a gente vai estar lá para te acolher. E quem já acompanha sabe, a doutora Daniele Moura sempre está dando entrevistas, dando dicas, não é? Esclarecendo as pessoas, o mundo da psicologia, sempre está divulgando seus trabalhos aí nas mídias de Belo Jardim, inclusive no blog Fabiana Almeida. E acompanhem, sigam o Instagram dela, sigam as redes sociais, procurem por ela na Diag Clean e vocês vão ter aí um acompanhamento psicológico com certeza de muita qualidade. Para mim foi uma honra estar com você, podendo esclarecer sobre esse assunto tão bem quisto pelas pessoas, que com certeza enriqueceu aí o conhecimento de muitas mamães e futuras mamães. Muito obrigada por ter tirado um tempo sua vida aí tão corrida, a gente sabe, e ter vindo conversar com a sociedade. Mais sucesso, muito mais bênçãos na sua vida, que você evolua muito mais. Você é um profissional muito competente, a gente sabe, e foi um prazer conversar com você. Que Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? E como você bem falou, a gente está aí para levar informação à população, né? Eu gosto muito de estar junto com as pessoas, trocando ideias. Então, também a gente recebe aí convites, né, de parceiros que queiram nos levar para tirar dúvidas para suas empresas, para instituições, né, que queiram nos ter ali para a gente debater algum assunto e tirar dúvidas, né? E eu agradeço o sucesso também, Fabiana, nessa tua jornada aí, e que muitas bênçãos venham sobre nós, né? E muito sucesso. Amém. Boa noite, gente. Tchau. E até o próximo Em Sociedade. Até mais.